Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe assim demais a sua vida, a sua família, o seu dia, o seu final de ano. Que você feche esse ano como o melhor da sua vida até então. E nós temos orado, nós temos buscado e nós temos visto a glória de Deus. E vamos continuar vendo. Agora, a vida é feita de escolhas. Se eu quero resultados extraordinários, eu preciso aprender a fazer escolhas extraordinárias. O Senhor disse: diga a este povo, assim diz o Senhor. Ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. O Senhor deixa isso muito claro. Eu coloco diante de você, está aqui, ó, tem dois caminhos. Qual você vai escolher? Tem dois caminhos. Está aqui o caminho da vida, que vai levar você a viver abundância, realização, mas tem aqui o caminho da morte. O caminho da vida é obedecer a Deus, é ouvir a Deus, é se alinhar com Deus, é perseverar em Deus, é pagar o preço certo. O caminho da morte é você tentar tudo fora de Deus. Usar a força do seu braço, colocar a sua confiança naquilo que você está vendo, no homem. Alguém vai fazer por mim. Não, Deus vai fazer por você. Esse é o caminho da vida. Quando eu entendo que se eu crer em Deus, me alinhar com Deus, buscar a Deus, eu vou ter uma vida poderosa. Mas se eu buscar uma outra coisa, colocar um outro Deus no lugar de Deus, se eu decidir buscar Deus só quando eu tenho um problema, melhor eu paro. Coloco uma força danada num monte de coisas, mas não coloco em buscar Deus. E estou botando força. Uma força daquelas, mas fora de Deus, sem depender de Deus. Eu estou buscando o caminho da morte. Porque eu vou me frustrar, eu vou me cansar. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem, que confia na força do seu braço. Ele vai ser como aquele arbusto seco lá no deserto. Então eu vejo gente que poderia estar buscando a Deus seriamente, mas não. Reclama, né? Tem gente que reclama, mas reclama e reclama de tudo, e reclama do ano, e reclama da vida, e reclama da família, e reclama dos resultados, e fica com raiva de todo mundo, e não gosta que alguém venha e diga, não, mas escuta, você não pode reclamar. Porque foi você quem plantou isso aí. Não, eu não plantei isso aqui. Como não? Eu não vou colher nada diferente daquilo que eu plantei. Eu escolho, eu não escolhi isso, mas quando você não escolheu outra coisa, foi o que você escolheu. Quando uma pessoa vem e diz assim, não, mas eu não escolhi isso aqui, mas não escolheu outra coisa. Então, foi o que você escolheu. Ah, mas é muito difícil. Não, então, é muito difícil o quê? O que é muito difícil? Hã? É muito difícil buscar Deus seriamente ou muito difícil passar pelo que você está passando?
Porque preço a gente vai pagar. Esqueça. Viver não é fácil. E partindo desse princípio, para de buscar facilidades. Se coloque no caminho do seu destino, busca saber o que Deus tem com você, se coloca lá e paga o preço. Quando Deus silenciar, fica com a última coisa que ele falou. Quando tiver difícil, fica quieto. Não vá se precipitar. Não vá buscar outra coisa. Porque você vai pegar problemas. Deus espera que a gente seja capaz de confiar nele. E viver a nossa vida com base nisso. É isso que Deus tem para mim. Deus me quer aqui. É o que ele espera de mim. Então eu vou me colocar e eu vou esperar por ele. Eu vou fazer o que ele está me mandando fazer. Eu vou me alinhar com ele. Se ele não falar nada, eu vou ficar com a última coisa que ele falou. Se nada acontecer, eu vou ficar perseverando, vou ficar aqui esperando, porque ele me mandou. Eu entendi que é isso que ele tem para mim. Eu não vou fugir, porque não tem nenhum lugar da Bíblia direção para você fugir, correr, se esconder, desistir. Não. Mas enfrentar. Então, ele vem e coloca, diga a este povo. Diga, Jeremias, diga para este povo. Assim diz o Senhor. Ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. O que vocês vão escolher? Vocês vão me ouvir? O que é o caminho da vida? Ouvir a Deus. Obedecer a Deus. Dar crédito à voz de Deus. O que é o caminho da morte? Ignorar. Ignorar o que Deus está falando, deixar Deus para depois. Gente, tem pessoas que a cabeça é muito dura, são teimosas. Elas estão frustradíssimas, decepcionadíssimas, arrasadas. E elas não fazem outra coisa, senão a mesma coisa. Elas aparecem quando tem um problema. Elas começam, mas param. Isso tudo, principalmente em Deus. Eu tenho visto isso uma vida. Aí você olha o resultado da vida da pessoa. Nada de bom. Elas reclamam, elas abandonam tudo. Eu ouvi o testemunho de uma mulher que ela disse, bispa, eu fui essa pessoa. Por 16 anos, eu comecei ela disse, todos os propósitos do Ministério Mudança de Vida. Ela disse, eu comecei o Projeto de Conquista, 52 dias, Propósito da Mudança, todos. Em todos eles, pelo menos no primeiro dia, eu estava lá. Pegava a pasta, fazia o propósito, preenchia. Alguns, eu não fui no segundo dia. Outros, ela disse, para resumir, o máximo que eu permaneci num propósito, que eu fiz os cálculos, até ela disse, eu só cheguei nessa conclusão porque eu tinha a pasta dos 52 dias e eu vi lá, até o 22 marcado. Eu fui 22 dias. Foi o máximo em 16 anos que eu permaneci num propósito. Amargurada, reclamando, mas eu ouvia sempre a mesma coisa. Faça a coisa certa. Busque a Deus.
você está pagando um preço. E ela falava a mesma coisa. Ela disse, eu fui essa pessoa. De falar, mas é muito difícil. Esse negócio de estar todo dia na igreja em propósito. Isso é muito difícil. E ela disse, eu era tão cega que eu não via aquilo que você fala uma vida inteira. E eu ouvi. Sempre ouvi. Está mais fácil do jeito que você está fazendo? Do teu jeito está melhor. Você não está pagando um preço muito mais alto? E ela disse, mas não entrava. Era uma cegueira tão grande, uma teimosia. E um orgulho, ela disse, orgulhosa. Porque, por fim, eu me incomodava. Dependendo da palavra, se ela era mais dura, eu ficava com raiva. Às vezes eu até falava, não vou mais ouvir a bispa coisa nenhuma, não quero mais saber. Ela é muito chata, ela fala demais, não sei o quê. Me pediu perdão e disse, bispa, muitas vezes eu estava com raiva de você, eu brigava com você, como se você fosse o meu problema. Mas é que eu não queria ser confrontada. Eu estava mal comigo, então eu queria atacar. Eu estava amargurada, eu estava mal. Ao invés de eu parar e assumir responsabilidade pela minha vida, pelas minhas escolhas, pelos meus resultados. Porque ela disse, meu casamento, meu marido me traindo. Mas ela disse, mas eu de alguma maneira, eu fui entendendo que eu fui responsável, porque teve um ano que o meu marido, nós quase nos separamos naquela época, e ela disse, e ele queria família, e ele falou, não, vamos para a igreja. E ele estava tão firme, ele se batizou, ele ficou bem, e ela falou, eu acabei tirando meu marido da igreja, comecei a implicar. O homem estava tão bom, olha o que ela falou, bispa, infelizmente, eu posso falar porque eu fui assim. Quando meu marido estava me traindo, eu estava correndo atrás dele. Eu buscava, não perseverava, mas ia. Quando o homem firmou, ficou bom, aí eu comecei a implicar, fiquei com raiva. Era uma possessão. Tirei meu marido da igreja. De tanto encher a paciência dele, implicar. Ele estava comendo a palavra e eu reclamava. O culto demora demais. Que não sei o quê. Não sei o quê. E um dia ele cansou. E ela disse, resumindo a minha história, meu marido foi embora, está vivendo com outra pessoa, meu filho engravidou uma menina que ele saiu, eu vi ouvindo você falar, cria os filhos na igreja, cria na igreja. Eu até levava, mas não perseverava. Não perseverava em nada, ao invés de eu estar lá. Pois meu filho começou a beber, foi para a noite, engravidou uma menina que ele conheceu naquela noite. Minha outra filha engravidou. Quando eu fui saber, tinha feito loucamente. O namorado pagou, fez um aborto. Ela estava assim em choque quando ela ficou sabendo disso. E ela disse que ali o mundo caiu na cabeça dela. E ela viu tudo que estava errado. Ela falou, pela primeira vez, eu vi de verdade. Eu precisava de um choque desse. Mas ela disse, que loucura, né? Ela mesma corrigiu e falou assim, que loucura eu falar isso. Eu precisava ver minha vida toda destruída. Minha casa arruinada. Saber que a minha filha matou o meu neto. E para eu poder enxergar os 16 anos estúpidos, loucos, orgulhosos, falta de consistência, de estabilidade, de continuismo. Ela disse, eu escolhi o caminho da morte.
E foi com base nesse testemunho que eu botei essa palavra aqui. Ó. Eu escolhi o caminho da morte. Porque quando eu não escolhi o caminho da vida, que é obedecer ao Senhor, eu escolhi o caminho da morte. E ela disse, e agora, parece que eu nem vou conseguir. Eu sei que eu tenho que buscar Deus, mas parece que está tudo destruído, não dá mais para restaurar nada. Então, assim, bom, ela tem buscado, e nós cremos numa restauração, mas a vida é feita de escolhas. E eu poderia ficar aqui horas contando para você tantas histórias, como parecidíssimas com a história dessa mulher. Tantas, de gente que quando não escolheu o caminho da vida, não percebeu que estava escolhendo o caminho da morte. Porque o caminho da vida, quando você escolhe o caminho da vida, você vai mostrar isso com obediência, com alinhamento, com comprometimento. Você vai pagar o preço certo. Então, olha aqui. Ela disse uma coisa muito interessante. Que num desses jejuns de 24 horas, num desses trabalhos, eu preguei sobre humildade. E ela disse, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O que é um bem-aventurado? Felizes, invejados, espiritualmente prósperos, isto é, dotados de alegria e satisfação no favor e na salvação, sem importar suas circunstâncias externas. Bem-aventurados os internamente calmos, espiritualmente seguros, dignos de respeito. São gentis, os mansos de coração, doces de espírito e autocontrolados, porque eles herdarão a terra. Ela disse, essa palavra falou tanto comigo, porque eu entendi que tudo estava dando errado na minha vida, porque o próprio Deus estava me frustrando, por conta do meu egoísmo, das minhas escolhas erradas, uma mentalidade carnal, o meu orgulho, os meus questionamentos. Da mesma forma, vocês que são mais jovens e de menor grau estão sujeitos aos anciãos, os pastores e guias espirituais da igreja, dando-lhes o devido respeito e cedendo a seu conselho. Revesti-vos, todos vós com humildade, com um traje de servo, para que a sua cobertura não seja retirada de vocês, com a libertação do orgulho e da arrogância, porque Deus resiste aos soberbos. O insolente, o arrogante, o desdém, o presunçoso, o prepotente. Deus se opõe e frustra e derrota-os, mas dá graça, favor, bênção aos humildes. Ela disse que ela chorou a noite toda após ouvir essa palavra. E ela disse, e não é que eu já não tinha ouvido não, só que dessa vez entrou. Ela disse que ela chorou, ela deu uma cochilada, acordou, chorou o dia todo. Porque ela falou, foi como que fichas caíssem. Ela falou, as minhas fichas caíram. As vendas caíram. As escamas caíram. Eu entendi que eu não estava tendo favor. Mas porque eu tenho sido orgulhosa. Ela falou, eu vivi a minha vida dessa maneira. De forma orgulhosa, arrogante, questionadora, inconstante. E ela disse, Deus
Na verdade, Deus é que estava me frustrando, é que tem me frustrado. Deus se opõe, Deus frustra os orgulhosos, mas dá graça aos humildes, favor. Então isso é maravilhoso. Você quando entende uma coisa dessa, que Deus se opõe e frustra e derrota-os. Você entendeu isso? O que Deus faz na vida do orgulhoso, do arrogante? Como está lá em Obadias, a arrogância do teu coração te enganou. Deus se opõe, o próprio Deus é oposição. Deus frustra, Deus derrota. E a vida da pessoa está lá, frustrada, derrotada. Por que a minha vida está assim? Porque você é orgulhoso. Mas ele dá graça, favor, bênção aos humildes. Bem-aventurados, felizes, abençoadíssimos, os humildes. Porque eles receberam a terra por herança. Eles vão ocupar uma posição de glória, de honra. Porque eles são submissos a Deus. O que é ser humilde? Humildade é ouvir a Deus. Ela disse, bispa, você falou tanto naquele culto. Humildade é ouvir a Deus. Humildade é ouvir a Deus. O humilde ouve o Senhor. E ela entendeu, ela falou assim, eu entendi que eu nunca parei para ouvir a Deus. Eu ouvi meus sentimentos, eu ouvi pessoas, mas eu não ouvi a Deus. O humilde ouve a Deus. Dá crédito à palavra de Deus. Humildade é ouvir a Deus. O que é ser humilde? É ouvir a Deus. Deus falou, é lei. Ele vem e fala, eu tenho isso com você. Não há questionamento de, é muito difícil. Isso aqui. A pessoa pode até dizer, Senhor, é difícil, mas eu sei que o Senhor vai me dar graça. E a pessoa confia, e a pessoa se submete, e a pessoa fica lá. Humildade é ouvir a Deus. Humilde dá crédito à voz de Deus. Se submete a Deus. E é por isso que ele tem favor, ele é cercado de favor, ele é vestido de favor, ele é honrado. Mas o orgulhoso é derrotado, é frustrado, recebe oposição do próprio Deus. Não tem que ser assim. Escolha a vida. Escolha o caminho da vida, que é ouvir a Deus, se submeter a Ele, se alinhar com Ele, dar crédito à voz dEle. E você vai viver uma grande vida. Hoje, você pode se levantar e dizer, chega. Não fazer como muitos têm feito, como ela mesma disse. Ela ainda tinha dito assim, no propósito eu vou. Eu vou. Ela disse que ela não aguentou, ela chorou, ela gemeu, ela caiu de joelhos e ela disse, eu estou indo. Ela disse naquele mesmo dia, à noite, eu saí já do trabalho e já fui direto para a igreja. Ela disse, por mais difícil, parece até que não vai ter jeito. Mas eu sei que, eu entendi, que se não for com Deus, só me resta a morte e o inferno. Porque as escolhas que eu tenho feito têm atraído para mim só dor. Chega. Levanta. Se humilha diante de Deus. Ouça a voz dele. E você vai ver o que ele vai fazer. Levanta. Venha hoje, volta hoje, se curva diante de Deus. E você vai ver a glória dele. Se humilha diante de Deus. E ele vai te vestir de favor. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada, querida que está comigo. Toca os corações profundamente. Que essa palavra tenha entrado e calado fundo. Eu repreendo essa incredulidade, esse desânimo, esse peso, essa sensação de que tudo acabou. Eu repreendo agora todo ataque demoníaco contra a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E que ela receba graça, força, ânimo, que ela veja, que a cegueira seja arrancada, as escamas sejam tiradas, o agravo dos ouvidos, que a mente dela sofra uma renovação e que hoje ela consiga entender, que ela consiga ver tudo que ela não estava vendo, não estava entendendo e que ela se alinhe com o Senhor. Porque quando nós nos alinhamos, quando nós paramos para ouvi-lo, quando nós damos crédito ao Senhor, o Senhor nos veste de favor, nos cerca de favor, nos honra, nos abençoa e nos leva além. Eu abençoo cada vida que está comigo e que essa palavra tenha iluminado e levado essa pessoa a se levantar e superar e romper com absolutamente tudo e se curvar diante do Senhor. Com humildade, porque o humilde herda a terra. Bem-aventurados os humildes, porque vão herdar a terra. Maravilhoso e humildade ouvir o Senhor. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse de mudanças, de vitórias, de livramentos, de respostas, de definições, de poder para reagir, para se levantar, para dar passos de fé e viver um tempo de glória. A hora é agora. Agora é hora de plantar, buscar e, consequentemente, desfrutar da sua glória, dos seus benefícios, das respostas, da recompensa que só o Senhor pode nos dar. Eu abençoo famílias, eu abençoo o teu povo, eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Peço que o Senhor dê mentes saudáveis, criativas, inteligentes, sábias, estáveis, continuistas, consistentes, porque tudo isso é uma questão de mentalidade. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que esse entendimento tenha vestido o nosso povo. Eu abençoo que um espírito humilde, quebrantado, já tenha tomado conta de cada vida e que cada pessoa que está comigo possa se levantar com uma fé viva e avançar em fé e temor. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje casa firme, um trabalho maravilhoso, o clamor do propósito da mudança, às 19h30, cultivo familiar Shalom, sexta-feira o 3º jejum do propósito da mudança, e assim nós vamos de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Getter, Parler, TikTok, Telegram. Divulgue a palavra de Deus por todas as formas.